Olá, eu vejo você e hoje eu vou falar um pouquinho das dinâmicas dos traços de caráter que a gente percebe nas pessoas e eu quero dividir com você para que você possa, a partir de hoje, entender as pessoas de uma forma diferente e se entender também. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não atendo com análise corporal, eu não faço atendimento como a analista corporal, mas eu uso esse conhecimento sim, quando eu estou fazendo a anamnese para iniciar uma constelação, ou quando eu estou fazendo aquela mentoria de 4 sessões que eu ofereço depois de quem faz constelação comigo, tem essa oportunidade de fazer uma mentoria sistêmica em 4 sessões para poder aprofundar alguma questão que a pessoa queira. E aí eu uso essa ferramenta como mais uma ferramenta de diagnóstico e de possível também caminho de cura. Por quê? Porque a análise corporal, ela não é só um diagnóstico, porque senão a gente acaba se colocando um monte de rótulo e conforme as teorias vão sendo difundidas e mais teorias são criadas e mais conhecimento dividido, né? Mais rótulos a gente coloca na gente e nos outros sem que se faça nada com isso. E esse não é meu objetivo. Né? E nem é o objetivo nem foi o objetivo nem de Reich, nem de Lowen, o objetivo deles não foi esse também, né? Foi ajudar os seus clientes aí com a bioenergética e com exercícios de bioenergética, enfim, mas essa não é a minha praia, né? Mas eu uso essa ferramenta como diagnóstico. Então, eu vou falar um pouquinho desses traços de caráter. O nome que é utilizado nesses traços de caráter são os nomes originais. Eles, coincidentemente, alguns nomes são iguais a nomes de transtornos de personalidade e uma coisa não tem nada a ver com outra. Todos nós possuímos os 5 traços de caráter que eu vou falar, todos nós temos, só que nós temos um pouco mais de alguns e menos de outros. Um ou dois é um pouco mais sobressalente. Eu também não gosto dessa divisão que essa nova divisão que andaram fazendo de percentual, porque às vezes você olha o corpo de uma pessoa e o corpo de uma pessoa diz que tal traço é mais predominante, ou 2 dos traços é mais predominante, e num bate-papo, numa anamnese, você percebe dinâmicas de um traço de caráter que está lá oculto. E às vezes ele está oculto e a dor desse traço está oculta em cima de um traço de caráter que aparentemente está predominante. Então vamos lá, vou falar um pouquinho desses traços, tá? Então são 5. É o rígido, o psicopata, o masoquista, o oral e o esquizoide. Mais uma vez falando que isso não são nomes de transtornos de personalidade, sim de traços de caráter. Esses traços, eu não vou entrar na questão de como eles são formados, porque isso é uma coisa teórica e não é, minha função aqui não é ensinar a teoria para ninguém. Minha função aqui é expandir o conhecimento de pessoas que querem se autoconhecer, que estão buscando autoajuda, que estão buscando ter uma vida mais leve, melhor, mais saudável, mais no fluxo, ok? Então, esses cinco caráteres são formados lá nos primeiros anos na infância, no processo de mielinização, e cada um é formado de um jeito, e aí daí a gente tira algumas dinâmicas de como essas pessoas se relacionam com a vida. O que é dinâmica? É um comportamento padrão, é um procedimento de operação padrão que a gente vai repetindo ao longo da vida em todas as nossas relações. Acontece que às vezes a gente está na dor, a gente está num momento de vida que por algum motivo, por alguma coisa, ou por algum problema de alguma relação, nós estamos em sofrimento. Então a gente diz que esse traço de caráter está na dor. Como todos esses traços, eles têm, é como se fosse o seu lado sombra e o seu lado luz, não é bem isso, mas
É assim? Quando ele está na dor, ele entra num sofrimento por causa de algumas características. E quando ele está bem, quando esse traço de caráter entra no fluxo, ele entra no que a gente chama de recurso. Então, o que aparentemente parecia ser um defeito, uma fraqueza, uma vulnerabilidade, torna-se um poder, um superpoder, porque aquela pessoa ela tem a facilidade de fazer de tal jeito. Então, vamos lá. Traço de caráter rígido. As pessoas rígidas, você pode identificar um rígido só na conversa, ok, não só no corpo, mas o rígido é aquela pessoa mais harmoniosa, aquela pessoa que tem uma cintura fina, um bumbumzinho mais empinadinho, os dentes mais alinhados, o narizinho mais bem delineado. Vou dar um exemplo de um rígido assim padrão. O Rodrigo Hilbert é o rígido padrão. O que acontece com o rígido? O rígido, ele é uma pessoa bem competitiva e tudo que ele faz, ele acha que não tá bom. Quando ele tá na dor, ele é aquela pessoa que ele vai na academia, ele se acha menos que os outros, e aí ele estuda, mas ele acha que ele não é tão bom quanto os outros. Então ele tem essa necessidade, ele é uma pessoa mais competitiva. Essa pessoa, ela é uma pessoa que você quer, por exemplo, você colocar ela num trabalho que ela todo dia vai ter que fazer o mesmo trabalho, do mesmo jeito, vamos supor que trabalhe, sei lá, um cartorário, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar no cartório, que vai todo dia pôr selo, autenticar firma, não sei o quê. Essa pessoa, se ela tiver um traço de caráter rígido muito acentuado, for predominante, essa pessoa não vai chegar uma hora que ela vai estar descontente, porque ela vai querer desafios, ela é uma pessoa que ela é competitiva, ela gosta de desafio. E qual que é o sofrimento de uma pessoa dessa, por exemplo? Essa pessoa, ela costuma triangular, ela costuma estar em relações triangulares. E não necessariamente eu estou falando aqui, não necessariamente eu estou falando aqui em traições. Em traições conjugais. Eu posso estar falando aqui de amigos, por exemplo. Então, essa pessoa, às vezes, ela tem um melhor amigo, e aí, quando esse melhor amigo arruma um outro amigo, ela tem dificuldade de agregar, de sair em 3 amigos, ela vai rivalizar, tá? Essa é uma dinâmica. Então, existem algumas dores desse traço de caráter. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é linda, perfeita, é malhada, e a pessoa não se sente isso? Ela acha que ela nunca tá bem, ela tá sempre se comparando? Esse é um rígido raiz, tá? Às vezes, a pessoa é bem gordinha e ela tem muita rigidez, porque o traço de caráter oral está escondendo a dor de um rígido lá. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela entrou rígida, tá? Ela estava lá no traço de caráter dela rígido, com o corpinho tudo ok e tal, entra num casamento e uma mulher começa a ter ciúme do marido, começa a desconfiar do marido, começa a se achar menos com o marido, e aí ela tem um pouco de traço de caráter oral, todos nós temos todos os traços, ok? E aí ela tá lá na dor do oral dela, que a dor do oral é o medo de ser abandonado e tal, que já vou falar, e aí essa pessoa começa a compulsionar, começa a comer e engordar. Ela engordou, mas a dor estava lá no traço rígido, no medo lá de ser trocado. Então, eu tô explicando tudo isso, eu sei que é muito complexo o tema, e eu não tô aqui para dar aula sobre esses temas, porque não é a minha função aqui. Se você quiser saber sobre aulas, sobre isso, procure um curso que vai te explicar. O que eu quero te entregar aqui é que você saiba que as pessoas são diferentes e processam as coisas diferentes, e eu vejo isso muito nos meus atendimentos. E é por isso que eu quero levar essa informação. Então, agora eu falei do rígido, eu vou falar do oral. O oral é uma pessoa como eu, né? Uma pessoa bem redonda. Como eu tenho as pernas finas, depois eu vou entrar nisso, essas pernas finas e a parte do tronco maior se encaixa mais por um traço de caráter psicopata. Lembrando que não é transtorno de personalidade, ok? Então, o oral é o gordinho. O Jô Soares é um oralzão, tá?
Só que às vezes a pessoa tem oralidade e ela não tá com a oralidade disfuncional, então ela não tá gorda. E ela tem bastante oralidade. Quer um exemplo? A Anitta. A Anitta é rígida com oral, porque ela é aquela pessoa que ela é bem harmoniosa, com cinturinha e tal, mas ela tem uma boca grande, ela tem umas bochechas, ela tem formas mais arredondadinhas, tá? Então tem algumas características. O olho pequeno, às vezes a pessoa tem um rosto totalmente esquizoide e um corporal, então a dinâmica é muito mais importante do que só o olhar. A minha sobrinha, ela anda comigo, ela fica assim, tia, esse aqui é o quê? Ela fica perguntando. E eu falo, mas não é só assim. E ela brinca comigo assim de adivinhar, tia, a bunda dessa aqui é de mazoca, né? Mas não é, a gente faz isso de brincadeira, porque é na conversa, é na dinâmica que a gente identifica esses traços, tá? O oral, ele é aquele que quando a mãe foi dar de mamar, a mãe deu mamar demais, mas a maternagem foi falha. E mamãe, não se culpem, porque isso acontece com todo mundo. Por que acontece? O que é uma falha na maternagem? A mãe tá dando de mamar, não importa se é peito, se é mamadeira, não importa. Maternagem a gente diz na relação com o olho, no contato físico. Não tem nada a ver com a forma com que o leite vai para lá, para a boca, tá? Tem a ver com a relação. E aí essa maternagem, alguém chamou a mãe teve que sair para tomar um banho, e essa criança sente aquela angústia de separação, ou é um medo de ser abandonado, e aí forma o traço de caráter oral. Tem dois tipos de oral, que é o oral da falta, que é aquele que mamou de menos, e o oral do excesso, que é o que mamou de mais. E aí tem alguns traços físicos que são diferentes. Mas o oral são as pessoas mais arredondadas, de formas mais arredondadas. O oral, ele é aquela pessoa mais carente. Então, é aquela pessoa que numa relação com os amigos, tudo é aquele que pega mais, que abraça mais, que gosta mais de contato físico e o que fala mais. Quando a gente percebe que esse oral, que a pessoa não está no recurso do oral, porque qual é o recurso do oral? A pessoa trabalha com venda, trabalha com relação com pessoas, advogar, ser terapeuta, essa é a relação, ser um massoterapeuta, e está no recurso oral que vai para esse lugar. Agora, um oral que trabalha com TI, por exemplo, o dia inteiro mexendo com o sistema, vai chegar uma hora que essa pessoa vai estar, se ela tiver uma oralidade muito grande e não tiver esquizoidia junto, porque às vezes tem esquizoides, tem pessoas que estão gordinhas e tem um traço de... Eu conheço uma pessoa assim, a pessoa é bem gordinha, mas a esquizoidia é mais presente, que eu já vou falar da esquizoidia já. Então, essa pessoa funciona bem no lugar quietinho, porque o esquizoide, ele é aquele que ele vai para a caverna dele, quer ficar, não quer contato com os outros. Eu sou moral com bastante esquizoidia, eu amo estar sozinha, amo. Às vezes meu irmão liga e fala assim, vou comer uma pizza na sua casa. Eu falo, ai, não vem não. Não vem que eu quero ficar estudando. Eu tenho bastante esquizoidia e eu sou oral. Então é a dinâmica por trás disso. Não vai sair aí falando, achando que porque você bateu o olho na pessoa que você sabe fazer uma análise. Eu só quero que você comece a entender porque cada pessoa é diferente da outra para que a gente comece a respeitar como o outro pensa e o outro sente, tá? Então assim, o mundo interno do oral é um mundo muito intenso. O oral é uma pessoa muito sensível. Ele sente o mundo de uma forma diferente de um rígido e de um esquizoide, por exemplo, que são absolutamente racionais. Para um oral, uma pessoa que funciona como esquizoide é uma pessoa que chega a ser fria e calculista, porque o oral é aquela pessoa que precisa ir no banheiro e chorar. Que quando tomou uma bronca, aí aquilo pegou no coração, precisa ir pro banheiro chorar. Que quando tá no farol e vê uma criança pedindo dinheiro, vai chorar, porque isso é do oral, é uma hipersensibilidade. Quando que isso vira uma coisa que fica disfuncional e pode atrapalhar na qualidade de vida da pessoa? Quando a pessoa tá com esse oral muito na dor. Qual é a dor desse oral? É quando... é como se a criança desse oral, ele ativasse o modo criança e exigisse de todo mundo uma especial atenção, uma especial dedicação, que as pessoas
dar e não podem dar, porque ele é adulto e ele é responsável por se dar as coisas que ele precisa. Então, frases como, eu quero, meu marido devia ter-me, esse tipo de frase que a gente pega numa anamnese, a gente vê que a pessoa tá bem na dor do oral, tá? Então, esse é uma nuance de toda essa brincadeira aí. É só para mostrar para vocês dinâmicas. Então, se você é aquela pessoa mais esquizoide, mais magrinha ou mais rígida, muito racional, não julgue uma pessoa que é hipersentimental, que se apaixona localmente por alguém, que toma bronca no trabalho e precisa sim ir no banheiro chorar. Que tem dia que, apesar da vida dela, tá tudo bem na vida dela, ela quer um abraço, ela quer conversar. Não julgue, porque ela lida, a mielinização dela foi interna, então o que se passa acontece no mundo interno. Você quer um exemplo? Um oral e um esquizoide vão viajar. Ou um oral e um rígido vão viajar. O oral, ele vai querer experimentar a gastronomia do lugar, porque como a experiência se passa no mundo interno dele, ele quer pôr as coisas para dentro. E o esquizoide, o rígido, vai querer ver roupa, vai querer ver museu, vai querer ver as coisas bonitas. Isso não tem o menor interesse por oral. A experiência dele é interna. Então, quando vai viajar, acontece. O rígido, o esquizoide, vai querer ver museu e o oral vai querer ir comer. Quando você tem esse conhecimento disso, você começa a flexibilizar no respeito até como você interage com o outro. Então vamos, senão eu vou me alongar demais, vamos para o próximo, estralei o dedo. Vamos para o esquizoide. O esquizoide é aquela pessoa magrinha, é a pessoa que tem ossos aparentes. Você vê as pontinhas do osso do ombro, você vê essa saboneteira. Às vezes, como eu disse, são os traços misturados. Você pode pegar uma esquizoidinha, alguém gordinho sem, eu conheço alguém assim. O esquizoide, ele normalmente usa óculos, o olhar dele é um olhar, o do oral um olhar mais pidão, assim, sabe? De gato de botas. O esquizoide, ele tem um olhar mais desconectado, um olho mais meio esbugalhado, mais perdido. Usa óculos normalmente, pode ter nariz grande, pode ter a cabeça maior. Por quê? Porque todo o processo de mielinização dele aconteceu na cabeça. Então, esse cara é um cara da razão. Essa pessoa é uma pessoa racional, então o mundo para ele é muito cartesiano como essa pessoa vê a vida. E essa pessoa ela não gosta de contato físico, essa pessoa gosta muito de estar sozinha, ela gosta de trabalhos sozinha, como trabalho de tradutor, trabalho de TI, trabalho de web designer, onde essa pessoa não vai precisar ficar se relacionando. Você coloca uma pessoa dessa para fazer telemarketing, vai ser um fiasco. Aí a pessoa vai achar que ela não tem, vamos supor que seja o primeiro dela, o primeiro emprego. Eu não tenho aptidão para trabalhar, porque ela foi para um lugar que não tinha a ver com ela. O trabalho que ela vai desenvolver é totalmente diferente do trabalho que o oral vai desenvolver, que vai se comunicar, vai articular. Como o rígido é um ótimo empreendedor, o rígido é o cara do empreendedor. Eu conheço uma pessoa rígida, que tem bastante rigidez, por isso que eu falo que é dinâmica. E eu ouvi dela um dia assim, eu gosto da segurança de ter CLT, de ter meu convênio, de ter meu salário todo. Eu não sei como vocês conseguem empreender, a gente estava numa mesa, todo mundo conversando, como vocês conseguem empreender com essa insegurança de não ter um prolabore certo, tudo bem. Eu preciso desta segurança. E ela, você bate o olho assim, é rígida assim, você fala, essa pessoa 70% dela é rígido. E você vê a dinâmica, tá? É uma dinâmica de masoquista. Essa pessoa que precisa dessa segurança, tá bom? Então não vá ao pé da letra. É só para você entender, tá? Então o esquizoide é essa pessoa mais racional e o esquizoide ele vai ter dificuldade de entender o oral. Ele vai achar que o oral é dramático, é vítima. E sim, tem pessoas que se vitimizam excedentemente. Por quê? Porque esse oral tá na dor, esse oral precisa ser olhado, a criança deste adulto precisa ser olhado. A gente consegue ver isso numa constelação? Sim, pra caramba. A gente consegue ver a dor de todas essas pessoas numa constelação? Sim. Porque na anamnese eu já pego essas dinâmicas e já comento dessas dinâmicas. Na constelação a gente constata, porque a constelação
que mostra, é o campo que mostra o que tem que ser mostrado, e aí a gente vê o que dá para fazer, porque tem coisa que dá para fazer, às vezes um ajustezinho que a pessoa faça no dia a dia dela, ela corrige aí uma dor, tá? O masoquista. O masoquista é uma pessoa que ele é mais truncudinho, assim, é a pessoa mais quadradinha, é o marombadinho da academia, tá? Às vezes o marombadinho da academia, ele tá muito fortinho, porque o rígido dele não ficou bem, ele começou a exagerar nos exercícios e entrou na dor do masoquista. Então, o masoquista é uma pessoa mais quadradinha, com mais músculo, e você quer uma... E às vezes a pessoa não tem, mas ela tem algumas coisas no corpo, tá? Todos esses traços, a forma de pisar, a forma como põe o pé, a direção do pé e mais uma série de coisas, juntando tudo que dá para saber, tá? Eu tô fazendo um passant assim, só para vocês terem uma ideia. O masoquista, ele tem aquela bundinha embutida. Eu tenho essa bunda. Quando a gente era adolescente na escola, a gente falava que era bunda de segurar pum. É filha de marceneiro, nasceu com a bunda embutida, aquela pessoa que tem aquela bundinha para dentro. Essa bundinha é uma bundinha de masoca, mas às vezes a pessoa só tem essa bunda e não tem, e o resto tem de outro traço. Então não olhe uma bunda de uma pessoa e fala, ai, bunda de gaveta, masoquista. Não é bem assim, tá? Qual é a dinâmica do masoquista? O grande medo do masoquista é ser humilhado, tá? Esse traço de caráter, ele é formado nos primeiros 2 anos de vida, no processo de mielinização, e possivelmente aconteceu no desfraude ou em algum momento, na hora do cocô, porque se você não sabe, quando a gente está na fase anal, quando a gente tem 2 anos, o cocô é um prazer inenarrável produzir um cocô para uma criança de 2 anos. É ela que fez. E assim, aquele prazer de ficar com aquele cocô na fralda, ele saindo do esfíncter, é o momento da vida. Então você imagina para uma criança que acabou de fazer um cocô, que achou que fez a obra de arte, vem uma mãe e fala, nossa, que cocô fedido, meu Deus, cagou no mundo. Toda mãe faz isso, né? Toda mãe fala, ai, que cocô fedido, ai, que fedidinho. É como a criança sente, tá? Não é o que a mãe fez. Então, você que é mãe, por favor, não se culpe. Joga essa mala de culpa fora, porque todo mundo que é mãe faz isso, tá bom? Na maternagem, tudo que é lugar. Todo mundo vai ter os 5 traços de caráter, você tendo sido a melhor mãe do mundo e a pior mãe do mundo. E não existe pior mãe do mundo, ok? E aí, nesse momento, a criança se sente humilhada. Não é o que a mãe fez, é como a criança se sentiu. Sente uma certa humilhação com aquilo e começa a prender o cocô. Então, é a bundinha de prender o cocô. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai suportando as coisas caladas. O masoquista é aquele que aguenta mais o tranco. Então, quando você pega o masoquista, para que o masoca é bom? O masoca é bom para trabalho repetitivo, para trabalho burocrático. Ele gosta. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu gosto, como é esse exemplo que eu dei, eu gosto de trabalhar, de saber que todo dia eu vou chegar e meu trabalho começa assim, termina assado, eu gosto dessa vida. Esse é o masoca. Quando que ele tá na dor, o masoquista? Quando, por exemplo, uma pessoa que é assim começa a engordar muito. Às vezes essa pessoa tá num casamento, ela tá aturando coisas que para ela já tá ficando indigesto, já tá ficando pesado. E aí ela começa a comer, começa a engordar para poder esconder a dor daquele masoquista que tá suportando coisas que não pode, que não aguenta. E aí ela começa a comer, um exemplo, tá? Ou às vezes tá num trabalho que já não tá gostando mais, a pessoa começa a engordar ou começa a emagrecer demais, porque ela começa a querer voltar para o mundo dela. Então, essa pessoa, o masoquista e o oral, são as pessoas que têm um sentimento mais aflorado, são pessoas mais sensíveis. Então, quando alguém que tem muita esquizoidia julga, porque as pessoas têm o hábito de julgar aos outros pela sua régua. Tipo assim, eu não sei para que tanto drama, eu não estaria lidando com isso desse jeito. Você não estaria lidando porque você tem traços de caráter diferente do outro. E a composição pode variar, assim, porque são infinitas as possibilidades de combinações desses traços.
E eu quero que você saiba que isso não é rótulo para você falar, ah, então eu sou oral, eu vou comer, ah, então sou masoquista, eu vou ficar aturando isso. Não! O conhecimento liberta, saber disso é exatamente importante para que encontre os recursos necessários para sair da dor. Porque quando a gente vive no fluxo, todos esses traços de caráter têm seus superpoderes que você vai usar. O masoquista é ótimo para academia, para personal, para trabalho burocrático. Bom, e aí vamos para o último. Não, faltou o esquizoide ainda e o psicopata, né? O esquizoide é o magrinho, eu já falei. Eu já falei do esquizoide, que é o magrinho, que usa óculos, que vive no mundo interno, é aquela pessoa que gosta mais de ficar sozinha, é a pessoa mais intelectual, é aquela pessoa que você der um programa aí para ele para fazer um TI, ele vai fazer. E aí a gente vai para o traço de caráter psicopata, que todos nós temos. O traço de caráter psicopata, o corpo do traço de caráter psicopata é um triângulo invertido. Então, o traço de caráter psicopata, ele tem um ombro mais largo e as pernas mais finas. Mas isso não é necessariamente isso, porque tem pessoas que não têm um corpo assim, que não tem triângulos, às vezes o rosto é um triângulo, e a pessoa tem dinâmica de psicopatia. Então, não se prenda nisso, mas assim, um exemplo típico assim seria o Faustão, tá? O Faustão seria um traço de caráter psicopata, mas ele tem aquele olho dele é bem de esquizoide, eu não sei se ele usa óculos. O psicopata, ele é aquela pessoa que ele aprendeu a jogar quando era criança. Por quê? Porque por causa de sombras, e eu não vou entrar nesse mérito de sombras agora. Mas assim, quando fazia alguma coisa feia, a mãe e o pai falavam, ai, que feio. Então ele começa a jogar para poder ouvir, ai, que bonitinho, ai, filho, como você. Então ele começa a jogar com as pessoas. Esse sorrisinho do lado é de psicopata. Quando a pessoa sorri, eu tenho bastante esse sorriso do psicopata. E o psicopata, ele é um ótimo vendedor, ele é uma pessoa para vender, para articular. Qual é a dor do psicopata? O psicopata não tem pernas, as pernas do psicopata são finas normalmente. Então ele não tem aquele impulso de vida do fazer, do pegar e do fazer. Quem tem bastante traço de caráter desse, tá? Então, essa pessoa na dor, ela manipula o outro, e isso daí não tem nada a ver com transtorno de personalidade psicopata. Por favor, tá, gente? Isso aqui é traço de caráter, a pessoa não faz na maldade isso aqui. Isso aqui é um jeito como a pessoa funciona na vida, ok? E aí, como ela não tem essa força de ação, essa energia vital, ela precisa de alguém. Então, essa pessoa, ela é um ótimo líder. É uma pessoa ótima para liderar, para articular, para fazer negócios, para vender. Para vender não tem melhor, psicopata e oral. Para vender, porque são as pessoas da comunicação. Mas para fazer, para executar, ela não vai ficar. Ela não vai fazer, ela não vai dar conta. Ele vai procrastinar. Porque ou vai precisar de um masoquista para fazer. Então, às vezes, numa sociedade, você põe um psicopata com masoquista, o negócio anda pra caramba, porque o psicopata tá pensando, tá articulando, e o masoquista tá lá com a mão na massa. Eu quis falar sobre isso é um assunto muito longo, eu ficaria horas, mas eu tô olhando no relógio aqui, porque o vídeo já já ficou longo pra caramba. Para mostrar para vocês que todos nós temos dinâmicas, todos nós temos as 5 dinâmicas em momentos diferentes de vida. Tem momento que a gente está mais psicopata ou em alguma área da nossa vida, a nossa dinâmica é mais psicopata ou a nossa dinâmica é mais masoquista. Nós temos todas. Algumas são mais predominantes e algumas as pessoas quando vêm com alguma queixa para mim, com algum tema, eu consigo pegar uma dinâmica e às vezes a pessoa está presa nessa dinâmica numa situação fora do fluxo. Quando está no fluxo, está tudo bem. Todas são maravilhosas. Todas têm suas dores, né? Todas têm o seu calcanhar de Aquiles, todos os traços de caráter e todos têm seus superpoderes.
tá? Vamos tentar sair um pouquinho desse negócio de colocar as pessoas nas prateleiras e rotular todo mundo, isso é aquilo, e vamos ter flexibilidade. Se você não conhece essa teoria foi desenvolvida por William Reich e depois Alexander Lowen com a bioenergética, deu uma nova leitura, que é uma leitura que eu gosto bastante. Ele usou alguns outros nomes no livro dele, mas eu prefiro manter esses nomes, que é o nome que todo mundo usa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela sua audiência, eu peço para você dar um like nesse vídeo, para você compartilhar, para você entrar lá no meu Instagram, Caterine Rieira Terapias, me seguir, entrar no meu site, Caterine Rieira Terapias, visitar meu site. Eu tenho